Pronto, tá gravando já. Maria Luísa, vamos ver se a gente fica 2 sábados com Roma. Se bem que Roma, olha, não é por nada, não, você vai sentir, você vai perceber que eu não tenho a mesma admiração que eu tenho pela Grécia, eu não tenho por Roma. Vai ser fácil você perceber. Se é que não já deu para você perceber, até nas aulas daqui da gente de matemática e física, o tempo todo Grécia, Grécia, Grécia. E tem motivo de ser, Maria Luísa, tem motivo. Como eu sou uma pessoa que ensino ciências, estudo ciências, caramba, seria mais do que natural e esperável que eu tivesse mais afinidade com os gregos do que com os romanos. Do ponto de vista de ciências, Roma foi um túmulo, um cemitério para as ciências. Incrível isso. Incrível, incrível. Não tem nada de interessante do ponto de vista científico na civilização romana. Nada. O que Roma deixou para a gente foi a língua, que a gente tem, o português, é uma língua originária do latim, o direito, a ciência jurídica do Ocidente, ela é basicamente originada do direito romano. Pô, mas acho que para por aí, cara. As contribuições, o cristianismo se formou com o latim. Cara, mas aí para por aí. Se a gente enveredar pelo caminho da ciência, pô, Roma não tem nada de interessante. Absolutamente nada de interessante. Agora, a gente precisa passar o olho em Roma, porque como você lá na ESPSEX, o edital da ESPSEX cobra a partir de Idade Média ocidental, Idade Média daqui do Ocidente, o começo da Idade Média, e, portanto, o começo do conteúdo lá do edital da ESPSEX, começo na Idade Média, o começo da Idade Média se origina, aparece no final do Império Romano. Por isso que a gente precisa... Grécia, não. Grécia eu falei com prazer. Você deve ter percebido isso. Roma, não. Roma eu vou falar de maneira protocolar. Vai ser de maneira protocolar. Você está com o seu livro 1 aí, próximo de você ou não? Matemática Básica 1. Não, de Matemática Básica não. Está lá no meu quarto. Não precisa ir, não. Não precisa, não. Eu vou lá, depois você dá uma olhadinha. Lá, depois você dá uma olhadinha numa coisa. Eu vou abrir aqui, só para lhe mostrar uma coisa. Eu vou abrir uma coisa aqui, aliás, não, mais lá na frente. Razão e proporção. Um problema chamado razão e proporção. Você vai ver a história que eu coloquei lá na página... Deixa eu ver que página foi, Maria Lila. Página 215. Fraude e densidade de metais. Fraude e densidade de metais. A gente vai começar Roma. Eu vou fazer uma leitura de algumas frases aqui. Está no seu livro, na página 215, onde eu coloco aí alguns parágrafos falando de Arquimedes de Siracusa. Arquimedes de Siracusa. Ele era um geômetra, matemático geômetra, da ilha lá, da ilha da Sicília, onde hoje é a ilha da Sicília, na Itália. E ele é considerado um dos homens mais inteligentes na área da matemática e da geometria que já existiu. Arquimedes de Siracusa. Século III antes de Cristo. Você vê, século III, cara. 300 anos antes de Cristo aparecer por aqui, esse cara já dá. Tem até... Você conhece isso? Você conhece. Isso você conhece. Eu sei que você conhece. A frase eureka, que em grego significa achei. Essa frase eureka, os historiadores dizem
que foi pronunciada por ele. Foi pronunciada por ele. E aí, preste atenção, vale a pena a gente começar Roma, até mesmo para você entender, digamos assim, a minha pouca disposição de falar de Roma. Eu não curto o Império Romano. Não curto. Eles se especializaram, eles entraram para a história como os especialistas maiores em pilhar, saquear, dominar, esmagar, liquidar, exterminar povos, etnias, para que o domínio deles se expandisse. Para mim, Roma é isso. É domínio cruel, bastante cruel, sanguinário, violento, para extorquir, coletar impostos e todas as riquezas, e bote riqueza nisso, levar para Roma, capital do império. Toda vez que eu falo em Roma, eu penso nisso. Eu sei que vai ter, talvez, não sei, vai ter aquelas pessoas que dizem que, poxa, não pode falar dessa maneira. E toda a grandiosidade do direito romano que ficou, os representantes do estoicismo de Roma. Cara, claro, o cristianismo surgiu lá, mas de maneira que não fique muito, não se deixe levar muito pela minha má vontade com Roma. Como eu sou apaixonado por ciências, eu quero Roma, eu quero Grécia. Grécia, para mim, é o meu. Tinha defeitos, tinha. Os romanos tinham talvez até mais. Os gregos eram cheios de defeitos. Mas inventaram uma coisa chamada ciência. Inventaram a coisa chamada democracia. Inventaram a coisa chamada filosofia. Então, não tem como eu não me considerar. Eu me considero mais grego do que romano. Então, preste atenção. Vamos começar. Depois a gente vai para o seu livro. Depois a gente vai para o seu livro de história. Não precisa se levantar, não. Pode ficar por aí mesmo. Eu vou falar de Arquimedes de Siracusa. Arquimedes de Siracusa nasceu na cidade de Siracusa, onde hoje é a ilha da Sicília, na Itália. É considerado o maior matemático da antiguidade. Conhecemos poucos fatos da sua vida. Das poucas informações que temos hoje, uma delas é sobre o estudo da densidade dos corpos. Densidade, massa dividido pelo volume. Vamos conhecer um fato curioso da vida de Arquimedes, relacionado com a densidade dos corpos. O rei Hieron, contemporâneo de Arquimedes, havia prometido aos deuses que o protegiam em suas conquistas uma coroa de ouro. Encarregou, então, um ourives de fazer essa coroa, entregando-lhe uma certa quantidade de ouro. O rei fez uma promessa aos deuses que tinham protegido ele nas guerras e prometeu fazer uma coroa para os deuses. Contratou um ourives. Olha, vem cá, toma aqui esse ouro, faça uma coroa para os deuses. Muito bem. Quando o ourives entregou sua encomenda, foi levantada a acusação de que ele teria substituído parte do ouro por prata. Olha aí, as pessoas começaram a desconfiar. Isso está muito leve, isso não é ouro. Meu rei, o cara enganou o senhor, pegou parte do ouro para ele. Arquimedes foi, então, encarregado de solucionar o problema. Conta-se que, ao tomar banho em uma banheira, observou que a elevação do nível da água, à medida que seu corpo mergulhava na água. Concluiu, então, que poderia resolver o problema usando o deslocamento que a água sofre em um recipiente quando se mergulha um corpo nesse recipiente. Ele entrou para tomar banho e ele percebeu que, à medida que ele entrava, o volume da água aumentava e transbordava. Ele deve ter intuído lá. O volume de água que vai transbordar é o mesmo volume meu dentro da água.
século 3 a.C. Pega uma bacia cheia d'água em sua casa. Cheia. Se botar mais uma gota, transborda. Pegue um objeto, sei lá, cara, um objeto compacto e mergulhe nessa bacia. O volume de água que irá transbordar será igual ao volume do objeto que você inseriu. Presta atenção, esse cara, pô, eu acho que eu sei como resolver o problema lá da coroa do rei. Empolgado com a sua descoberta, saiu completamente despido, gritando pelas ruas a palavra grega: Eureka! Eureka! Isto é, achei, eureka em grego, achei. Veja como ele resolveu o problema, olha que sacado do cara. Em um recipiente cheio de água, mergulhou uma massa de ouro puro, igual à massa entregue pelo rei ao ourives. Em seguida, recolheu o volume de água que transbordou. Pô, sem querer, a gente está estudando física aqui agora, densidade. Ele pegou um recipiente cheio d'água e colocou uma massa de ouro puro, tem que ser ouro puro, igual à massa que o rei deu para Ourives. E aí ele recolheu o volume da água que transbordou. Presta atenção, daqui a pouco você vai entender onde é que entra Roma. Pô, não estou entendendo, professor, aí. O que é que Roma tem a ver com Arquimedes? Daqui a pouco você vai ver. A forma desagradável que Roma entra nessa história. Em um recipiente cheio de água, mergulhou uma massa de ouro puro, igual à massa entregue pelo rei Ourives. Em seguida, recolheu o volume de água que transbordou. Okay. Retomou o mesmo recipiente, cheio de água, usado na primeira vez, e mergulhou uma massa de prata, igual à massa de ouro, recolhendo em seguida o volume de água que transbordou. Percebeu? Na segunda experiência, ele colocou uma porção de prata com a massa igual à massa de ouro que ele tinha colocado lá na primeira experiência, recolhendo em seguida o volume de água que transbordou. Como a densidade da prata é menor, densidade de massa dividida por volume, Marília. Como a densidade da prata é menor que a densidade do ouro, Arquimedes já sabia disso. O volume de água recolhido na segunda operação foi maior, massa dividido pelo volume. O denominador lá, M dividido. Quando você aumenta o denominador, a fração diminui. Olha que sacada genial. O volume da água recolhido na segunda operação foi maior que o volume recolhido na primeira operação. Em seguida, Arquimedes mergulhou no mesmo recipiente a coroa entregue pelo ourives. Ele aí matou a charada. E constatou que o volume de água recolhido era um valor intermediário entre os volumes das duas operações anteriores. Isto provou que a coroa não era de ouro maciço, não era de ouro puro. E Arquimedes foi mais longe. Comparando os 3 volumes obtidos, ele ainda conseguiu calcular a quantidade de prata misturada ao ouro. Esse era Arquimedes de Siracusa. Arquimedes foi, com certeza, um dos homens mais inteligentes que já existiu. Isso aí já sou eu. Deixou como herança princípios da matemática e da física de valor inestimável para a humanidade. A primeira máquina destinada a levar a água de um ponto para outro mais alto, a lei do equilíbrio das alavancas, sistema de rodanas e uso de espelhos côncavos para a convergência de raios solares são alguns exemplos de suas contribuições. Olha aí. Isso sem contar suas contribuições em matemática pura, que era sua área preferida de atuação. Apesar de suas grandes invenções, era a parte teórica da matemática que lhe atraía. Lamentável foi a maneira estúpida como morreu. Aí entra Roma, a gente vai entrar em Roma agora. Lamentável foi a maneira estúpida. Aí a contribuição que os romanos deram
Eles mataram Arquimedes. Eles mataram Arquimedes. E mataram de maneira estúpida. Aliás, matar é matar. Está me ouvindo? Estou ouvindo, professor. Presta atenção. Sitiada durante 3 anos pelas forças de Roma, comandadas pelo general Marcelo, general romano chamado Marcelo, estava sitiando a ilha de Siracusa. A cidade de Siracusa acabou sendo invadida pelos soldados romanos, apesar dos esforços do rei Hieron de evitar essa invasão. A casa de Arquimedes foi invadida por alguns soldados que o encontraram no quintal, desenhando na areia. O que sobrou para os historiadores foram relatos de que, quando o general romano entrou em Siracusa, alguns soldados foram à casa de Arquimedes e encontraram ele com uma vareta, fazendo os cálculos na terra. Ele fazia os cálculos na terra, no chão. A casa de Arquimedes foi invadida por alguns soldados que o encontraram no quintal desenhando na areia complicadas figuras geométricas. Conta-se que um dos soldados, intencionalmente ou não, pisou nos desenhos, sendo então severamente repreendido por Arquimedes. O soldado então o matou com um golpe de espada. Encerrava-se ali a vida de um dos maiores gênios que a humanidade já teve. Roma, além de não ter deixado nada de contribuição em ciências exatas, ainda nos brindou, no seu processo desenfreado por conquistas, com esse acontecimento. Aí, ó. Aí você agora... Eu sei o que você está pensando. Eu não tenho o poder de entrar na mente, não, mas já sei. Ou agora já sei. Já sei. Posso aí, já vai partir para cima de Roma com má vontade. Claro. Claro. Já vou partir com... O que foi que Roma deixou para as ciências? Você fica 3 dias comigo aqui só estudando ciências. Eu fiz você gostar de matemática? Eu fiz você gostar de ciências? Pô, então é mais... Aliás, tenho muito orgulho disso, diga-se de passagem. Pô, é mais do que natural que o professor Ayrton tenha realmente um pé atrás com os romanos. Quem que deve gostar dos romanos? Sei lá, historiadores, coisa que eu não sou, juristas, advogados, juízes, teólogos, os teólogos da Igreja Católica. Você deve curtir Roma. Ó, tudo bem. Eu não curto. Tem importância clara. Roma é um dos 3 pilares do mundo ocidental. Hebreus, Grécia e Roma. Quem sou eu para tirar a importância de Roma? Estou dizendo, eu não curto muito, porque não deixou nada em ciência. E nem em filosofia. Filosoficamente falando, Roma também foi pobre, apesar de ter sido mais pobre ainda do que em ciências. Então, eu já vou começar com má vontade, tá bom? Então, você vai me permitir eu começar com má vontade, para cima de... Bom. Então, vamos para a página 71, garota amada. Vamos para a página 71, vamos ver? Vamos lá, vai. Você vai entender que militarmente falando, Roma dominou os gregos. Culturalmente, foi ao contrário. Os romanos eram casca grossa, eram brucutus, trogloditas. Eu vou repetir, garota. Os romanos eram isso aqui, eles eram isso, brucutu, troglodita, bicho, perto dos gregos, culturalmente falando. Então, eles dominaram Grécia militarmente. A Grécia passou a ser de Roma, mas intelectualmente, culturalmente, eles não chegavam nem no chulé. Nem no chulé eles chegavam dos gregos. A gente vai ver isso aqui agora, combinado? Me acompanha aí, vai. Em sua história natural, o romano, está na página 71, viu, garota? Em sua história natural, o romano Plínio, o Velho, afirma que mulheres menstruadas
tornam leite azedo. Que absurdo, cara. Afirmam que mulheres menstruadas tornam leite azedo, murcham plantas, que se olhar faz o espelho opaco e cega as lâminas. Plínio acreditava no poder da natureza para criar criaturas fantásticas, como homens sem boca que se alimentavam aspirando fragrâncias de flores e frutos, ou homens de pés imensos para cobrir a cabeça e assim se proteger dos raios solares. Quando a Grécia foi conquistada pelos romanos, no século II a.C., a prática médica ficou entregue aos gregos para desgosto de muitos romanos. Claro, eles eram muito mais avançados na medicina, né, Maria Luísa? Plínio, por exemplo, criticava a racionalidade grega, é óbvio. Depois do que esse Plínio dizia, ele tinha que criticar mesmo a cultura dos gregos. Lembrando que durante 600 anos, Roma não tivera médicos e resolvera muito bem seus problemas de saúde, utilizando remédios como cera de ouvido, substâncias extraídas de crocodilos e de cadáveres humanos. Ele negava, acima de tudo, o modelo do conhecimento grego. Já viu o naipe dos caras. Você já viu o naipe dos caras. Já viu. Tipo essa pessoa que você conhece hoje no século XXI. Você deve conhecer alguém ou na sua família, ou na sua rua, ou na... Aqui não, porque eu não permito. E não é nem que eu permitisse. Ninguém fica muito tempo aqui comigo desmerecendo conhecimento. Não tem como ficar. Não tem como ficar muito tempo aqui comigo. Então, você deve conhecer alguém que... eu acho que conhece, eu acho que eu sei até quem é. Eu acho que eu sei até quem é já. Quer ver? Não vou dizer não, mas eu acho que eu sei quem é. O pessoal que... Para que você estuda muito? Estudar muito, para quê? Negócio de estudar, estudo nunca leva ninguém a nada, cultura nunca leva ninguém a nada. Conhece ou não conhece algumas pessoas? Fala para mim. Conheço. Eu sei que você conhece, e você sabe que eu sei quem é. Mas não vamos entrar em detalhes, não. Pois muito bem. Os romanos eram assim. Você viu o que esse Plínio falava? Que as mulheres menstruadas tornavam leite azedo, murchavam planta, e que seu espelho faz o espelho opaco e segue as lâminas. Maravilha, um cara desse. Fantástico. Aí você quer que um cara desse se apaixone de uma hora para outra por um povo extremamente culto? Teve casos, a gente vai chegar neles. Os árabes, os trogloditas dos árabes ficaram encantados com os conhecimentos dos gregos e preservaram, traduziram. Incrível, cara. Eles traduziram do grego. Não esquece disso não, garoto. Principalmente a matemática. Principalmente a matemática. Essa trigonometria que você estuda aqui comigo. A trigonometria que eu fico dando esporro em você quando você esquece de ir para a primeira volta, e você às vezes esquece em que quadrante está 7/4 de π. Pois bem, essa trigonometria que você estuda aqui, ela tomou essa forma por causa dos árabes, quando pegou lá de Cláudio Ptolomeu, onde hoje é o Egito. Foram eles que aperfeiçoaram. Graças a eles, traduziram tudo para o árabe, traduziram tudo para o árabe e aprimoraram. E aí você hoje curte, se diverte fazendo questões de trigonometria, graças ao árabe. Então, teve realmente povos que realmente, brucutus, chegaram, olharam, pô, gostei, ó, se encantaram. E dizem os filósofos que uma mente dessa nunca mais volta. Ela não retroage. Não retroage. Eu acho que você deve concordar com isso. Então, já começa aí minha má vontade com os romanos, nesses 2 primeiros parágrafos. Vamos. Terceiro parágrafo. Hoje o pigarro já está tampar o microfone.
A palavra conhecimento, em latim, língua falada pelos romanos, tinha origem grega. Muitas coisas eles não tinham uma palavra para designar. Eles pegaram emprestado dos gregos. Eu vou repetir isso que é interessante. A palavra conhecimento, em latim, língua falada pelos romanos, tem origem grega. Em latim, não existia uma palavra para conhecimento. Não existia. É como se, por exemplo, não existisse a palavra giz em português. Imagine, cada vez que fôssemos falar de um giz, teríamos que dizer aquele objeto que serve para escrever no quadro, na lousa. Como é o nome? Aquele objeto que a gente pega, escreve na lousa. É giz. Como é o nome? A giz. Ah, não conhecia, não. Sim, eles eram assim, ó. Aqui, ó, tá vendo? Ó? Eram assim, ó. Cada vez que os romanos quisessem definir conhecimento, teriam de agrupar diversas palavras. Eles teriam que juntar várias palavras para transmitir o conhecimento. Ô, Maria Luísa, pega para mim o giz. Tá bom. Maria Luísa, pega aquele objeto que a gente usa para escrever no quadro. Ah, sim, o senhor quer o giz. Então, os romanos eram assim. Quando eles queriam falar a palavra conhecimento, eles deviam falar várias palavras para que todo mundo entendesse. Quando os romanos dominaram a Grécia, muitos gregos tornaram-se professores escravos dos romanos. Em grego, conhecimento se diz gnose. O prefixo latino co é muito comum na língua portuguesa. Está, por exemplo, em colaborar, ajudar alguém a elaborar, cooperar, ajudar alguém a operar. Cognose, por sua vez, significa gnose, adquirida com o auxílio de alguém. Daí o nascimento do verbo latino cognoscere, conhecer em português. Os romanos assimilaram o modelo do conhecimento grego e, mais do que isso, ajudaram a universalizá-lo por meio de suas conquistas. Mas Roma foi muito além da polis grega, isso aí realmente eu tenho que falar, mas Roma foi muito além da polis grega ao criar um Estado que unificou diferentes povos do mundo mediterrâneo. Mundo mediterrâneo. Tem mapa aí do Mediterrâneo? Tem. Abre na página 75. Abre na página 75. O segundo mapa lá de baixo. Mar Mediterrâneo. Pronto, tá aí. Ó. Tá vendo? Aí, ó. Toda essa parte aí que você está vendo, essa cor bege, isso aí é Roma. O Mar Mediterrâneo, na parte de baixo do Mediterrâneo é o norte da África. Em cima é o sul da Itália. Tudo aí era Roma. Eles unificaram povos. Então, politicamente falando, expansão territorial, os romanos foram muito maiores do que os gregos. Os gregos excluíram quase totalmente os estrangeiros da cidadania, enquanto os romanos desenvolveram sistemas de leis e participação social válida em todo o império, ultrapassando o provincianismo típico da cidade-estado grega. O grego distinguiram-se pelos filósofos. O gênio de Roma encontrou expressão no direito e no governo universal. Então, a gente já começa aí. Os atenienses, eles eram etnocêntricos. Os gregos, de uma certa forma, eram etnocêntricos. Não precisa explicar etnia, raça, cêntrico, centro. Circunferências concêntricas. Circunferências concêntricas. Quadrados concêntricos. Ou seja, circunferências que apresentam o mesmo centro, quadrados que apresentam o mesmo centro. Eles eram etnocêntricos. Qualquer povo que não falasse grego eram bárbaros, eram seres inferiores. Eles se achavam realmente assim, os reis da cocada preta do universo. Tá bom? Eles eram assim. Então, eles se voltavam para dentro deles mesmos. Eles não permitiam a nenhum povo, a nenhum estrangeiro, direitos políticos. Tinha claras exceções. Tinham claras exceções. Os romanos fizeram diferente. Quando os romanos dominaram
toda a Europa Ocidental, toda a Europa Ocidental, o norte da África, onde hoje é Israel também, essa parte do Oriente Médio, todos os cidadãos passaram a seguir o mesmo conjunto de leis. Aí a importância de Roma, o Estado, como ele fala aí, o governo universal. O gigantismo de Roma, que foi uma das causas, apesar de ser extremamente complexo, e ser uma briga ferrenha, um motivo pelo qual Roma caiu. Até hoje é motivo de discussão. Mas rola inflação, rola até inflação, até economia, até economista mete o bedelho para falar do fim de Roma. Mas um dos motivos que caiu era o gigantismo de Roma. Roma era gigantesca demais. Era um império que tomava toda a Europa Ocidental, norte da África, tá bom? Então, vire a página. Vire a página. Tem coisas que a gente não vai falar muito, porque não interessa para você. Não interessa, não interessa. O que interessa para você é a Idade Média. Então, tem muitas coisas que eu vou propositadamente pular. A gente vai pular. Quando chegar à Idade Média, não. A Idade Média aí, caramba, aí a gente vai deitar e rolar porque já é o programa da SpaceX. Tá certo? Então, vamos lá. Página 72, tem muita coisa aí que a gente vai pular, tá certo? A história de Roma nos é acessível. Sua expansão territorial, suas lutas políticas e militares. Aqui acho que fica melhor para mim. A vida pública e privada de seus personagens mais representativos, tudo isso podemos acompanhar com detalhes, porque os romanos assim o quiseram. Eles nos deixaram uma impressionante herança artístico-literária, poesia, filosofia não concordo. Eles não deixaram quase nada, com exceção do estoicismo. Não concordo com filosofia. A filosofia dos romanos era pobre. Teatro tinha. Arquitetura, isso eles tinham mesmo. Artes plásticas tinham realmente. E até grafites representavam a sua trajetória. Para explicar as origens da cidade de Roma, recorreram à mitologia. Recém-nascidos, isso é mitológico, né? Isso é mitologia pura, tá bom? Isso não é fato. Recém-nascidos, os gêmeos Rômulo e Remo, gerados por Marte, o deus da guerra, foram abandonados à margem do rio Tibre para que suas águas o levassem. Duas crianças recém-nascidas foram abandonadas lá. No entanto, foram salvos e criados por uma loba. Olha que história. Em 21 de abril de 753 a.C., eles teriam consultado os deuses que escolheram Rômulo, olha o nome Rômulo, para fundar a cidade. O escolhido teria traçado com um arado o perímetro das futuras muralhas que o irmão, num gesto de inveja, ultrapassou armado. Rômulo, então, o matou. Isso é mitologia. Agora a gente vai dar um pulinho e ver as origens de acordo com os historiadores. Como é que Roma era uma cidade, viu? Roma era uma cidade, Roma não era um país. Vamos deixar isso claro, viu, Maria Luísa? Brasil é um país formado por várias cidades. São mais de 5 mil municípios. Roma não era um país, mesmo porque não existia essa ideia de país. Essa história de país, bandeiras, hinos, fronteiras, isso é século XIX, segunda metade do século XIX. Europa, o que você tinha eram reinos. Então, quando a gente fala de Roma, Roma era uma cidade. A cidade de Roma hoje, Itália, capital da Itália. Roma era uma cidade. Mas essa cidade tinha um exército, o mais importante exército da Antiguidade Ocidental, o mais poderoso exército da Antiguidade Ocidental, que dominava a Europa Ocidental, o norte da África, o Oriente Médio. Então, Roma era uma cidade, viu, Maria Luísa?
A cidade de Roma. Vamos deixar isso claro. Vamos lá para as origens mesmo históricas, historiadores. Daí a gente entra na área da gente. Lá embaixo, na página 72. Os arqueólogos descobriram que na mesma época da lendária fundação da cidade, os gêmeos Rômulo e Remo, supostamente por volta do século 8 a.C., a região de Roma era habitada por comunidades de camponeses. Ao norte e ao sul, encontravam cidades etruscas. Etruscas é a origem dos romanos, os etruscos. E gregas, cujas civilizações mais adiantadas foram a pouco influenciando os romanos. Os etruscos, habitantes do noroeste e oeste da Península Itálica, expandiram seu território durante os séculos 7 e 6 a.C. e controlaram a monarquia em Roma. Mas não conseguiram estabelecer-se por muito tempo. Derrotados por celtas, é um povo que não existe mais, gregos e, finalmente, pelos próprios romanos, eles se enfraqueceram e perderam o domínio político na Itália, onde hoje é a Itália. Ok? Vamos lá. 73, página 73. Está vendo lá em cima o desenhozinho de uma célula? Oi, você falou alguma coisa? Não. Não falei não. Tá. Então, volta aí. Vai para a página 73. Vai para a página 73. Vamos lá. A República é eleição. Tinha senador, tinha tudo isso. Então, eles realmente tinham uma democracia, um sistema de você votar, tá bom? Roma tornou-se uma república no início do século VI a.C., quando os aristocratas agrários chamados patrícios, você já ouviu essa palavra, os patrícios, derrubaram o rei etrusco, Tarquínio, e transferiram o poder das mãos do monarca para o Senado, os senadores. Até o início do século V a.C., o governo dos romanos estava sob controle exclusivo dos patrícios, que possuíam a maior parte das terras e dominavam o exército. Os chefes de governo eram 2 cônsules, eleitos anualmente, que serviam como juízes e tinham iniciativa da criação de leis. Eles eram auxiliados por outros magistrados e administradores também eleitos anualmente. Está vendo? Era eleição, realmente, lá tinha eleição. Mas é no período da República. Logo vai acabar, aí vem um período do Império. Aí já não tem mais. A gente está na República, viu, garota amada? A gente está em Roma, República, não Roma, Império, onde tinham os imperadores. Isso eu gostaria que você ficasse com isso daí. Tinha parte da República e tinha parte do Império. Os imperadores, tá bom? Cuidado, a gente está em República, tá certo? Eles eram auxiliados por outros magistrados e administradores, também eleitos anualmente. A Assembleia dos Centúrias, Assembleia Popular controlada pela nobreza, elegia os cônsules e os outros magistrados e formulavam as leis que precisavam da aprovação do Senado. Olha, igualzinho que é hoje, legal. Essas leis precisavam da aprovação do Senado. Se não fosse aprovado pelo Senado, não virava lei. Bom, tranquilo, beleza. Beberam isso dos gregos, né? Este cujo membro eram vitalícios, ou seja, vitalício, o que significa vitalício? É um cargo para a vida toda. Isso em cargo vitalício. Era um cargo que ficava ali para o resto da vida, que a pessoa morria no cargo. E que era o principal órgão do poder patrício, era quem mandava os patrícios. Aconselhava a Assembleia, mas não exercia a função de legislar, ou seja, legislar, Maria Luísa, fazer lei. Quando você vota em vereador, deputado estadual, deputado federal e senador, aprende isso, garoto. Quando você vota em vereador, deputado estadual, deputado federal e senador, você está elegendo ou votando em legisladores. Eles vão formular leis. As leis são formuladas pelas câmaras de vereadores, as leis municipais, assembleias legislativas, são as leis estaduais, e
Câmara dos Deputados e Senado Federal, que são as leis nacionais. Então, quando você vota, Maria Luísa, para vereador, deputado estadual, deputado federal e senador, é muito importante porque são esses caras que vão formular as leis, vão aprová-las, e aí os dois governos, os dois poderes, outros dois poderes, o executivo, o presidente da República, e o judiciário, que são os juízes, vão trabalhar em cima das leis feitas pelos legisladores. Então, isso é muito importante. O juiz, quando julga uma ação e que dá o veredito dele, ele faz isso em cima de uma lei, claro, ele não pode fazer de maneira diferente, que foi feita por legisladores. Então, quando a gente fala que eles não legislavam, ou seja, eles não criavam leis, certo? Então, bota aí na sua cabecinha de iniciante, em bate-papos de história, o que é poder legislativo, poder executivo e poder judiciário. Essas três formas distintas, que nem sempre existiu. Isso começou depois da Revolução Francesa, com Montesquieu, se eu não me engano, Montesquieu. É assim que a gente vive. Em um reinado, isso não existe. No império e no reinado, o rei ele é ao mesmo tempo legislador, julgador e executor. Ele é ao mesmo tempo poder legislativo, judiciário e executivo. Você vive em uma república. Maria Luísa vive em uma república que tem poder legislativo, poder executivo e poder judiciário. Que nem sempre convivem bem, como atualmente. Aliás, já há um certo tempo que os poderes entram um em briga com o outro. Tá bom? Então, aprendi isso aí. Eu não posso passar isso nas aulas de inequação trigonométrica. Eu não posso passar isso para você. Mas nessa a gente pode. Então, legislar. Eu vou votar, rapaz. É muito importante, cara. Marílio já escolheu o seu candidato a deputado estadual. Eu sou ainda não, mas eu vou dar uma olhada aí, porque eu não quero ninguém, na minha opinião, fazendo coisas que eu não concorde. Deputado federal, senador e vereador. Tá bom? Então, vamos lá. Os plebeus, a ralé, povão, os plebeus, em sua maioria pequenos proprietários de terra, sofriam escravização por dívida. Lá na Grécia também existia isso, lembra? Clístenes que aboliu isso. Clístenes não, Drácon, foi Drácon. Discriminação nos tribunais, proibição de casamentos com patrícios, plebeus sofriam. Um plebeu não podia se apaixonar por um filho de um patrício. Procure seu lugar, se enxergue. Se enxergue, não está se enxergando, não? Procure seu lugar. Você é um ser inferior. Mais ou menos assim. Vou repetir de novo para você. Os plebeus, em sua maioria, pequenos proprietários de terra, sofriam escravização por dívidas, discriminação nos tribunais, proibição de casamentos com patrícios, ausência de representação política e de um código escrito de leis. Não tinha código escrito. Aí fica fácil enganar. Quando tem um código escrito, ó, vale o que está escrito. Então, os plebeus sofriam horrores. Olha, assim, sempre sofreram, né? Não é novidade nenhuma. O impulso para as mudanças foi dado por um conflito entre patrícios e plebeus. Esses últimos organizaram e empreenderam a luta pela igualdade política, jurídica e social. Sua arma decisiva foi a ameaça de se desligarem da cidade, de não pagar impostos, os plebeus eram bons para pagar imposto, né? E de não trabalhar e de não servirem no exército. Olha aí. Caramba, que chantagem, velho. Caramba. Olha aí, eles iam se recusar a servir no exército. Como é que pode? Como é que a gente vai para a guerra? Para atacar ou para se defender? Os plebeus não estão querendo mais participar. Não estão querendo pagar mais impostos. Olha aí você. Os patrícios, ao perceberem que Roma
constantemente envolvida em guerras na Península Itálica, não podiam sobreviver sem ajuda militar plebeia. Olha a palavrinha, plebeia. Fizeram concessões. Desse modo, os plebeus foram lentamente conquistando a igualdade jurídica. A gente está, garota amada, nós estamos em Roma, República, tá bom? Roma, República. A existência, página 74, Maria Luísa, a existência da Assembleia e dos tribunos dava ao quadro político de Roma um caráter aparentemente democrático. Aparentemente democrático, viu? Como até hoje é. A gente vive numa democracia muito mais avançada do que a dos caras. Isso realmente é inegável. Mas existem muitas coisas no Brasil, que fica latente, patente, evidente, estridente a desigualdade. A desigualdade. Uma das formas, talvez a que me vem aqui agora, mas é a taxação de impostos. A taxação de impostos para ricos e para pobres. Quer dizer, o rico no Brasil, quando vai comprar alguma coisa, ele paga o mesmo imposto que o pobre. Só que o imposto que o rico vai pagar, proporcionalmente, é muito melhor do que para o pobre. Então, você tem uma desigualdade tributária. Uma desigualdade tributária. Muitas coisas no Brasil, Maria Luísa, muitas coisas no Brasil melhorou, mas tem algumas que eu não sei se eu vou viver para melhorar. E uma delas é a grana. Quando eu falo grana, é reforma tributária, reforma administrativa, legislação tributária. Ou seja, mexer com grandes, gigantescas fortunas no Brasil. Então, mudamos muita coisa, Marilson? Mudamos bastante, cara. Um país que viveu 400 anos de escravidão, caramba, hoje você pronunciar qualquer pensamento racista, cara, é processo criminal nas costas. Hoje, analfabeto, mulher, qualquer pessoa a partir de 16, o idoso a partir de uma certa idade não é mais obrigado, mas se quiser votar, vota. Cara, qualquer um hoje vota, se tiver a partir de 16 anos, já pode votar. Claro, ele perde os direitos políticos, mas se cometer determinados crimes que eu agora não saberia dizer qual é. Mas a gente vive numa democracia política, pô, total. Você tem liberdade de expressão, apesar de algumas pessoas desejarem ardentemente a ditadura para se acabar a liberdade de expressão. Esse mesmo pessoal que defende liberdade de expressão, na realidade, eles defendem libertinagem de expressão e não liberdade de expressão. Então, a gente vive, pô, numa igualdade, numa democracia como nunca vivemos antes, apesar de a gente estar ameaçado. A gente não, o mundo. O mundo está ameaçado. Quando a gente ouve falar em Donald Trump, quando a gente ouve falar em Erdogan na Turquia, lá o cara da Hungria, esqueci o nome do cara da Hungria agora. Esqueci o nome dele. Às vezes dá esse pano, lá da Hungria. O presidente lá da Hungria. Esqueci. Deixa quieto, não vou interessar aqui agora. Mas nos impostos, ninguém deixa mexer. Aí você percebe que tem quem manda no Brasil, os donos do dinheiro, os donos do poder no Brasil, eles não permitem que você faça uma reforma tributária para valer. Você está vendo aí o Fernando Haddad, o ministro da Economia de Lula. Ele está tentando fazer com que aqui no Brasil cole uma proposta que lá na Europa, lá na América do Norte, no Canadá, que é a taxação de grandes fortunas.
Você tem nos Estados Unidos, Maria Luísa, um movimento. Presta atenção, você não vai acreditar nisso, não. Você tem nos Estados Unidos um movimento encabeçado pelos maiores bilionários. Não é milionário, é bilionários. Onde eles estão se propondo a pagar mais impostos. Eles mesmos estão se propondo. Então, aqui no Brasil, você tem Fernando Haddad querendo com que o Congresso aprove, não vai conseguir. Não vai o Senado aprove a taxação de grandes fortunas, gigantescas fortunas. Não é aquele cara que começou do zero, aí abriu, hoje ele tem 4, 5 padarias, ou tem 2 prédios que ele construiu no braço, onde ele aluga os apartamentos, ele está bem de vida. Tá, mas ele não é bilionário. É isso. Então, essa parte do tributo, aí, ó, impostos, ó, era a reclamação dos plebeus, que pagavam impostos, iam para os exércitos lutar por Roma, mas na vida política e na vida social eram menosprezados. Caraca. Vamos lá em cima? No parágrafo lá da 74? A existência da Assembleia e dos tribunos dava ao quadro político romano um caráter aparentemente democrático. Foi quando eu parei. Mas o controle do poder em toda a trajetória romana jamais saiu das mãos da elite patrícia. Na prática, havia se formado uma oligarquia governante em que plebeus influentes, olha, plebeus, ou seja, presta atenção, o ser humano é terrível, cara, é incrível o ser humano. Você tinha um grupo de plebeus que era a parte pobre, mas aí, com essas mudanças, alguns plebeus enriqueceram-se. Alguns plebeus começaram a ter influência, peso político. A primeira providência é virar as costas para a classe social da qual ele veio. A gente vê isso hoje. Isso chama-se humanidade. Presta atenção. Havia se formado uma oligarquia governante em que plebeus influentes haviam unido as suas forças da antiga elite. Os casamentos... Incrível, eu vou parar isso aqui. Vou parar porque... Incrível, não tem como eu não falar do PT. Eu já disse para você. Não tem como não falar do PT. É impossível quando a gente ouve isso aqui. É impossível não falar do PT, não criticar o PT. Não tem como eu não criticar o PT. Lembrando, mais uma vez, você me conhece, e eu já pedi isso a você. Fuja das polarizações. As polarizações fazem mal à saúde dos neurônios. O Ministério do Bom Senso, da Experiência, da Sapiência, adverte. Fuja das polarizações. Fuja das diarreias mentais. Fuja. Fuja da extrema-direita. Extrema-direita é Bolsonaro no Brasil. Estou tentando me lembrar do nome do cara. Bolsonaro é fã dele. Hungria. Ah, não é possível, cara. Digita aí do Google, vai. Presidente da Hungria. Como é que... Cara. Viktor Orbán. Ah, tem hora que dá uma apagada legal, cara. Viktor Orbán, extrema-direita. Bolsonaro é fã dele e ele é fã de Bolsonaro. Você tem Trump, Donald Trump, você tem Erdogan, você tem Viktor Orbán na Hungria, você tem Bolsonaro no Brasil. Esse pessoal é a vanguarda da extrema-direita. É a vanguarda da antidemocracia. É antidemocracia. O Erdogan acabou com a democracia na Hungria. O Viktor Orbán acabou com a democracia no Brasil. O Bolsonaro tentou desesperadamente acabar com a democracia no Brasil. O Donald Trump só não consegue fazer porque lá a parada é federal. Lá é muito mais difícil, muito mais difícil do que Erdogan conseguiu na Turquia e Viktor Orbán. Detalhes, todos esses daí foram eleitos por votos populares.
É o povo que elege gente que quer ir contra a democracia. É o defeito da democracia. A democracia permite que movimentos que querem acabar com ela existam. Então não tem como não falar dos plebeus. Então, quando eu falo mal de Lula, não esqueça que eu também falo mal de Bolsonaro. Não tem como, não tem por que falar bem dos dois. Não tem como. Não tem, Maria Luísa. Você pode ser até de direita, você pode até ser uma pessoa de direita, tá certo? Você não pode ser de extrema direita. A direita no Brasil está tentando desesperadamente se livrar do carimbo de ser bolsonarista. Não sei se eles vão conseguir. Mas vamos criticar o PT? Não tem como eu não criticar o PT. Presta atenção, eu vou contar uma coisa que você não sabe sobre o PT. A gente, durante a década de 70, Lula, ele era presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC Paulista. ABC Paulista. As 3 cidades lá, onde naquela época se concentrava as fábricas de automóveis no Brasil. Ele era líder sindical. E ele inflamava com a oratória dele. Ele fala muito bem, ele encanta. Se bem que encantava, já encantou muito mais. Hoje as pessoas estão um pouco mais maduras. Então, ele era observado o tempo todo pela ditadura militar. Na época que ele começou a despontar como líder sindical, no Brasil, você tinha quem, Jesus? Você tinha Ernesto Geisel, e depois João Batista de Oliveira Figueiredo, que foi o último presidente militar. Antes dele foi Ernesto Geisel. A ditadura já começava a declinar, com o próprio Ernesto Geisel, já dava sinais de que ia haver abertura política. Por isso que elegeu Figueiredo, para que implementasse a abertura política e viesse o primeiro presidente civil. E veio. Era Tancredo Neves, mas Tancredo Neves morreu. No lugar dele, assumiu seu vice, que é José Sarney. E aí, foi o que aconteceu. Durante toda a década, finalzinho de 70 e início da década de 80, até 85, 86, 85, a gente vivia... Eu servi o Exército, Maria José, eu servi o Exército sob a ditadura militar. 1982, eu servi o Exército. E eu servi o Exército, não tinha esse negócio de direitos humanos, de não poder fazer castigo físico, não existia isso. Então, o PT era um partido, no início da década de 80, eu já tinha 20, 22 anos já, a gente via aqueles caras falar, Maria Luísa, o PT, você via os deputados, os vereadores do PT, quando João Batista de Oliveira Figueiredo permitiu a criação de vários partidos políticos. Não tem como eu não falar disso, Maria Luísa. Falar de plebeu que ficou rico e voltou às costas. Então, quando o presidente Figueiredo, começou a implementar a ditadura, a abertura política, permitiu a volta dos refugiados, permitiu a primeira vez a eleição para governador, que antes era proibida pela ditadura, ele permitiu a criação de partidos políticos. Existiam só 2 partidos na ditadura política, só. Arena e MDB. A Arena apoiava o governo e o MDB era oposição. Depois de João Batista de Oliveira Figueiredo, foram vários partidos. Entre esses partidos, tinha um chamado PT, Partido dos Trabalhadores. Cara, eu tinha 18, 20 anos. Você via aqueles caras falar, Maria Luísa, você ficava encantado. É sério, não estou sendo irônico, não. A Annelise também, qualquer pessoa se encantava. Só tinha aquele pessoal mais velho, pessoal mais experiente, que eu não conseguia entender direito. Eu achava que era má vontade desse povo. Mas eles chegavam assim, eu me lembro de algumas pessoas, não vou dizer que você não sabe quem é. Cara,
Isso é picaretagem, velho. Tá vendo que isso não existe, rapaz? Isso é picaretagem. Na realidade, o que esse cara quer é só ascender ao poder e tomar conta. Esse discurso. Tá vendo que isso não existe, rapaz? A humanidade já provou que todo mundo que tem esse discurso, quando chega lá, mostra a sua verdadeira face. Que nada, pelo amor de Deus. E aí os caras eram realmente, eles falavam muito bonito. Lula, José Disseu, José Genuíno, estão vivos os três até hoje. E vários outros, são os três primeiros que vêm aqui à cabeça. Lula, José Genuíno, José Disseu. Tem vários, mas não vou ficar aqui agora, não. E aí você via aqueles caras, a militância, entendeu? Política deles, voltada exclusivamente para os pobres, para os desamparados. Os caras começavam a falar em justiça social. Cara, não tinha como você não se encantar. Eles começaram a eleger vereadores lentamente nas cidades brasileiras, começaram a eleger deputados estaduais, começaram a eleger... nós tínhamos aqui, cara, no Rio Grande do Norte, não sei se você lembra, sua mãe e seu pai devem lembrar, Vilma Faria, cara, governadora Vilma Faria, cara, RN, ela foi governadora daqui do Rio Grande do Norte, cara, entendeu? E aí ela, Jesus, eu não sei se ela foi do PT, cara, mas ela ascendeu politicamente justamente nessa época, cara. Então, muita gente do PT começou a ser eleita e você via aqueles caras, Maria Luísa, por exemplo, quando você tinha uma votação na Câmara dos Deputados e que eles queriam aumentar os salários dos deputados. Presta atenção, vai haver um aumento. Você viu o PT, cara, os caras faziam um estardalhaço, eles saíam na porrada para não se aumentar o salário de deputado. E sendo eles deputados, eles eram contra, eles iam para a televisão, falavam, não pode, ó, isso é o fisiologismo, ó. Por isso que esse Brasil não vai para frente. O deputado já ganha demais, já ganha muito, ainda quer mais. Por que eles não justificam o salário dele trabalhando mais ainda? Por que deputado federal, a semana dele é terça, quarta e quinta? Porque sexta-feira ele já pega o avião para ir para o interior, só volta na segunda. Você vê aqueles caras falando, porra, meu voto é desses caras, velho. Meu voto é desses caras. E os caras denunciavam a corrupção, os caras denunciavam, botavam a boca no trombone. Botavam a boca no trombone. Primeira metade da década de 80. E aí o PT foi lentamente começando a adquirir a simpatia do povo. Os caras pareciam realmente, Maria, eles pareciam realmente ser extremamente honestos. Eles eram verdadeiros, era difícil existir. Eu me lembro de pessoas, depois eu dei razão a essas pessoas. Eu não ouvi a experiência dessas pessoas. E todo mundo começou a passar a votar no PT, começou a ter vereador, deputado estadual, prefeito, Vilma Faria foi prefeito daqui de Natal. Cara, e eu votei muito no PT. Eu era jovem. Qual é o jovem que não se encanta? Qual é o jovem que não gosta desse discurso, Maria Luísa? Depois que você vai envelhecendo, Maria Luísa, depois que você vai ficando velho, você passa dos 40, 50, aí você começa a ponderar mais. Mas enquanto você é jovem, cara, você é comunista, você é socialista por ideais, cara. O jovem detesta desigualdade social, crueldade, perversidade, injustiça. Ele é um verdadeiro comunista no sentido das ideias comunitárias, ideias comuns de justiça. Depois você fica velho, aí você começa a colocar os pés no chão. Tem um ditado, uma frase, ditado não, frase. Você não conhece essa frase. A aula de hoje vai valer por essa frase. Ele era um jornalista francês, político e jornalista francês. Georges Clemenceau. Digita aí, vai. Que barato o Google. Eu amo o Google. Georges, olha,
George Clemenceau, C-L-E, 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 M-E-N, M-E-N-C-E-A-U. Você escreve Clemenceau, ou melhor, você escreve Clemenceau, mas é francês, é Georges Clemenceau. Faz biquinho assim, biquinho. Francês é lindo. Georges Clemenceau, vai, clica aí para você ver, ó. Olha aí, ó. Foi estadista, jornalista, médico francês. Entendeu? Abriu aí, é uma foto, aí é foto, aí não é desenho não, já existia foto. Abriu? Peraí que o meu tá Não? carregando. Ah, sim. Georges Clemenceau. Georges Clemenceau. Abriu, abriu. Abriu, olha aí. Esse cara, ele é dono, ele é o dono de uma das frases mais geniais que eu já vi na minha vida. Eu vou morrer, se eu morrer com 300 anos, eu não vou me esquecer dessa frase, eu acredito que você também não vai esquecer. Presta atenção, depois eu abro aspas. Você, quando é jovem, Maria Luísa, você detesta injustiça social. Você quer tudo para todos, todo mundo é igual, todo mundo merece tudo, todo mundo merece justiça. Vou votar no PT, porque o PT é um partido da justiça social, é um partido socialista. Ah, vou VT. Vou votar no PT, vou votar no PT. Ah, porque fulano é comunista. Sou mesmo, sou comunista, porque defendo justiça social. Rapaz, presta atenção. O mundo não é assim, cara. O mundo não é assim. Nada, nada. Você é que é intransigente, você está ficando velho. Pois bem, quando você fica velho, Maria Lúcia, você começa a perceber de que as coisas não são bem como os comunistas falam. Pô, você vê esses caras falando, parece que é tudo fácil. Tudo é muito fácil. É muito bonito o discurso deles. É muito bonito. Mas é muito bonito, Maria Luísa, para quem não conhece política. Quem já é um pouco mais experiente já não cai mais. Porque sabe que costuma-se dizer que governos comunistas sabem gastar muito bem. Eles só não sabem como conseguir o dinheiro, mas para gastar, eles gastam. O governo comunista é bom para gastar. Mas como arrecadar, como obter recursos, o governo comunista não sabe. Tem que ir um de direita para fazer isso. Esse cara, George Clemenceau, ele falou uma frase que você nunca mais na sua vida vai esquecer. Ela é violentamente verdadeira, irritantemente verdadeira. Lá vou eu, abre aspas. Se aos 20 anos de idade um jovem não é comunista, ele não tem coração. Se aos 40 anos de idade um homem continua comunista, ele não tem cabeça. Entendeu o que esse cara quis dizer, Maria Luísa? Entendi. Entendeu? Cara, isso é profundamente verdadeiro. Eu, quando tinha 20 anos, eu tinha coração. Depois que você passa, eu já passei bastante dos 40, cara, não dá, Maria Luísa, não dá, não dá, não dá. Olha, velho, não vem com essa, a gente sabe que isso não é factível, a gente sabe que isso não é uma coisa que vai dar, pô, não vem com esse papo, não, pô. Não é assim, pô, onde é que você vai? Cadê a fonte de recurso? Vá, você vai querer gastar, tá bom, mas vem de onde o dinheiro? Não, não é assim dessa maneira que você quer falar. E aí todo mundo votou no PT. O PT é isso, o PT é aquilo, o PT é legal. O PT, se existia a virtude humana na sua forma mais sublime, o nome dessa virtude chamava-se Partido dos Trabalhadores. Se a verdade absoluta passou a existir, passou graças ao PT. O que aconteceu, Maria Luísa? Lula
participou de várias eleições, 3 ou 4 eleições. 4 eleições. Collor, Fernando Henrique. Foi. 3 eleições ele tentou participar. 4 eleições. 3 ou 4. E sempre perdia. Até que ele conseguiu ser eleito em 2000, no Partido dos Trabalhadores. E aí todo mundo, pô, agora sim, agora vai decolar. Olha no que é que deu. O mensalão, os escândalos da Petrobras de corrupção. Olhe no que é que deu. O PT, que arrogava para si a propriedade da virtude humana no seu ápice. Hoje, 2024, o PT, junto com o PL de Bolsonaro, são os partidos que, quando tem votação para aumentar a verba partidária, você sabe o que é verba partidária ou não sabe? Diga, não sei não, professor. Sabe o que é, Maria Luísa? Verba partidária? Não sei não. Verba partidária é aquela verba que os partidos políticos pegam da população brasileira para dar para eles. Se um determinado partido político tem 300 deputados, eu tenho direito a determinados milhões de reais para gastar como eu quero, sem precisar dar satisfação. Eu gasto como eu quero. Então, hoje, o PT e o PL são os partidos políticos que votam de maneira decisiva para se aumentar a verba partidária. Dinheiro seu, Maria Luísa, de seu pai e de sua mãe. Dinheiro meu e de Annelise. Dinheiro seu quando você compra qualquer coisa. Dinheiro meu quando eu compro qualquer coisa. Que vai lá para o Ministério da Fazenda, o PT é um dos que votam primeiro em peso para ficar, ó, mamando mamata nas tetas da verba partidária. Não, porque tem uma verba partidária, porque vai destinar isso, vamos fazer isso aqui, vamos fazer campanha aqui. O PT. Aí a gente lembra dos plebeus lá de Roma, aquele pessoal que veio lá de baixo, era perseguido porque era partido de gente pobre, chega ao poder e olha no que é que dá. Tcharam! Olha no que é que dá, garota amada. Tá vendo? George Clemenceau. Se aos 20 anos um jovem não é comunista, ele não tem coração. Se um homem chega aos 40 e continua comunista, ele não tem a cabeça. Volta lá para a leitura. Eu acho que você explicou, você entendeu muito bem o que eram os plebeus, alguns plebeus que ficaram ricos e se aliaram com os patrícios. Volta lá, Maria Luísa, página 74. Vamos lá. Lá em cima, do lado esquerdo. Os casamentos entre os membros dos dois lados dessa oligarquia fortaleceriam essa aliança. Tá vendo? Vamos. Ei, vem cá. Cara, vamos casar os nossos filhos. Você é patrício. E eu sou um plebeu que eu tirei o pé da lama. Eu enriqueci. Lembra aí, você lembra daquelas ameaças de não participar do exército, de não pagar impostos? Lembra? Foi eu que encabecei. Eu chegava na praça pública, eu sei falar muito bem, sei falar legal. E aí, aí eu falava muito bem, que nem lá o PT, lá na década de 80, enganava Ayrton lá e metade da população brasileira. Então, eu fiquei rico, legal, agora eu sou igual a você. Vamos fazer o seguinte, cara, vamos casar os nossos filhos? Vamos casar os nossos filhos, porque aí a gente continua se mantendo no poder. É isso. Simples assim, Maria Luísa. Volta. Os casamentos entre os membros dos dois lados dessa oligarquia fortaleceriam essa aliança.
como geralmente se tornavam tribunos, os plebeus ricos tendiam mais para o lado ao qual deveriam opor-se do que para a defesa dos interesses dos pobres. E o mais importante, o Senado continuava sob domínio dos patrícios. Isso chama os partidos trabalhadores. Década de 80. Década de 80. Onde tinha um partido político que denunciava a corrupção, denunciava fisiologismo, era contra a verba partidária e deu no que deu. Aí, hoje a gente tem um PT com os escândalos de corrupção, onde as pessoas ficam de maneira patética, dizendo que não houve corrupção. Imagine, não houve. Então, todo aquele dinheiro devolvido pela Lava Jato, todo aquele dinheiro, na realidade, Maria Luísa, aquilo nunca foi roubado. Sabe o que foi que aconteceu, Maria Luísa? Foi o seguinte, um grupo de pessoas resolveu devolver um dinheiro que ele não roubou. Foi isso. Para botar a culpa no PT, foi isso. Eu não roubei esse dinheiro, mas eu vou devolver. Mas se não roubou, não tem problema, eu vou devolver, entendeu? Um dinheiro que eu não roubei. Você já viu alguém devolver um dinheiro que nunca roubou? Me responde aí para mim. Você já viu devolver alguém fazer isso? Fala para mim. Já viu, Maria Luísa? Não, professor. Não. Você nunca viu ninguém devolver. Então, aí ficam tentando dizer que não, porque houve falhas no processo? Houve, Maria Luísa, houve falhas. Houve falhas. Por isso que o STF anulou a condenação de Lula, porque houve falhas, houve vícios. Isso é inegável, realmente. Houve vícios que um cara chamado Sérgio Moro fez lá com a promotoria. Ele era juiz, ele deveria se manter imparcial. Ele deveria, na posição dele, nem ser a favor da acusação, nem ser a favor da defesa. A acusação era o Ministério Público, Deltan Dallagnol. Mas eles dois estavam tramando. Aí é que está o erro de Sérgio Moro. Agora, você dizer que Lula, o PT nunca cometeu erro, por favor, cara, isso ofende a inteligência mínima de qualquer pessoa. Então, quando você vê os plebeus que se enriqueceram e se voltaram contra os plebeus, você vê o PT na década de 80 do século passado aqui no Brasil, onde eu já era contemporâneo, eu presenciei. Eu já namorava a Annelise. E a gente votava no PT, porque a gente tinha 20 e poucos anos. Também tinha muita gente de 50, 60 anos de idade, que também era aquele pessoal que não tinha densidade de conhecimentos, não estudava política, então também votava. Você tinha um ou outro, Maria Luz, um ou outro que realmente dominava a política, sabia? Está vendo aí? Isso é picaretagem. Rapaz, como é que você pode falar? Rapaz, isso é picaretagem, rapaz. Deixa de ser criança aí. Cara, você estuda um pouco de história, rapaz, eu fico arrepiado aqui. Parece que eu estou vendo a pessoa na minha frente. Você, quando vai estudar história, você vê que isso é picaretagem. A história está cheia de gente, de partido político safado, que fica prometendo algo, chega lá e se vira. Nada, não é assim, não é assim, não é assim. Caramba! Olha no que é que deu, Maria Luísa. Eu comecei a gostar de história depois que eu conheci a Annelise, que eu fui passar a gostar de história. Apesar de minha mãe era professora de história. Minha mãe era professora de história, minha mãe. Em casa eu era cercado de livros de história, mas não curtia. Depois que eu conheci a Annelise, que com 17 anos fazia história na Federal, foi aí que eu comecei a gostar por causa da convivência do meu namoro com ela, e eu comecei a pegar os livros de minha mãe, que antes estavam lá à disposição, mas eu não tinha interesse. Eu precisei começar primeiro a namorar a Annelise. Então, Maria Luísa, a gente vai parar aqui agora. A gente vai... Acabamos em República. E aí, na próxima aula, Maria Luísa, a gente vai para Império. E aí você vai ver o apogeu do Império Romano, o ápice do Império Romano, e o declínio, até aparecer a Idade Média.
Tá bom, minha querida? Tá ok. A próxima aula o senhor começa de que página? A próxima aula. A próxima aula, eu Sim. vou começar a partir da 75, da 75 até a 79. Tá ok. Se você quiser adiantar, adiante, porque aí a gente já entra logo em Idade Média. Certo. Tchau, meu amor. Tchau, obrigada. Tchau. Beijão, 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 beijão.